agora eu volto a conversar com o psicólogo Eudes Nascimento, porque estamos falando justamente sobre saúde mental infantil. E hoje esse é o tema do nosso papo de quinta. Doutor, voltei. Tudo bem com o senhor? Olá, Joana. Muito obrigada por esperar aqui um pouquinho a gente. Eu queria começar já iniciando, que tem uma dúvida que mandaram pra gente no nosso WhatsApp, é o pessoal falando justamente sobre como lidar caso as crianças comecem a entrar em crise por falta de tela. A princípio, é retirar essa tela, Joana, gradativamente. E também introduzir essa criança a ambientes que sejam ambientes mais interativos de relação com outras crianças. É importante destacar isso. Porque a crise ela vem num primeiro momento, mas em seguida a criança vem a estabilizar. Então é retirando gradativamente e oferecendo outros atrativos a essa criança, como pintar, como desenhar, como escrever. Introduzir essa criança é essencial à prática de esportes também. E o mais interessante, esportes que envolvam contato com outras crianças. Então não é a gente retirar de imediato e deixar a criança sem nenhuma interação, mas ir retirando a tela e introduzindo novas atividades. É um pouco mais difícil também, o senhor falou anteriormente, quando a gente estava batendo um papo, falando justamente sobre a questão das crianças começarem a desenvolver traços de crianças atípicas, mesmo sem serem atípicas por causa do uso da tela, né? Quais seriam esses traços, doutor? Por exemplo, crianças que vêm apresentar atraso na fala, que pode ser entendido como um transtorno. Crianças que podem vir apresentar um déficit de aprendizagem ou atraso da aprendizagem, que pode levar a entender-se que se trata de um transtorno da aprendizagem, ou até, por exemplo, isolamento social. Ou seja, a criança pode apresentar comportamentos que podem ser entendidos como um transtorno, mas que na verdade é uma consequência da interação que essa criança está tendo excessiva com telas. E muitas crianças que são atípicas, que possuem, né, o espectro autista, elas têm um hiperfoco. E muitas vezes tem os pais que terminam deixando elas usarem excessivamente as telas, né? Celular, tablet, televisão. Como fazer? É uma situação um pouco mais delicada do que as crianças que não possuem essa condição, né, doutor? Sim, porque uma criança que ela tem determinada condição neuroatípica, o uso excessivo de telas pode vir a agravar esse quadro. Ou seja, a criança neuroatípica ela tem um desenvolvimento, mas um desenvolvimento no seu tempo, um desenvolvimento que deve ser feito de forma gradativa, de acordo com cada caso. E o uso excessivo de telas pode dificultar ainda mais esse desenvolvimento. É importante a gente frisar, Ana, que tanto uma criança saudável ou uma criança com uma condição neuroatípica são crianças. Então, mesmo que exista um transtorno, uma condição, existe uma criança. Então se deve dar atenção a essa criança, né? Então, como eu falei anteriormente, infelizmente algumas vezes os pais veem a criança pelo transtorno e não pela criança. Então, embora seja uma criança neuroatípica ou não, seja uma criança com determinada condição ou déficit de aprendizagem, a criança precisa de carinho, a criança precisa de atenção, um ambiente saudável, um lar saudável. Ou seja, a criança ela precisa ser criança. E o papel dos pais é justamente propiciar esse espaço. Entendido. Tem uma pergunta do nosso telespectador que mandou para o nosso WhatsApp. Vamos colocar aí na tela a pergunta para a gente conferir. Eita, tá pequenininho. Deixa eu fazer uma forcinha aqui na vista para poder ver. Olá, bom dia. Minha amiga tem 2 anos. Minha filha tem 2 anos e 6 meses. Ela só come comida pastosa. Quando tento dar comida, ela fica botando para fora. Confesso que ela assistia muito, coloquei ela na escola e está começando a melhorar. Lembrando que ela é filha única e na escola ela tem mais contato com outras crianças. O que posso fazer para ela começar a mastigar? Nesse primeiro momento, Joana, pelo que eu compreendi aí, a criança ela pode sim, ela apresenta uma dificuldade, né, na mastigação. Então isso aí é a questão de um exercício. Então interessante nesse caso é a mãe procurar um especialista para ver se existe alguma alteração, né, ou alguma limitação, né, nessa criança, e a partir daí o especialista começar a trabalhar essa mastigação, né, começar a desenvolver essa mastigação. Pode ser um atraso
ou seja, devido à inabilidade da criança, ou pode ser algum problema que a criança já tenha. Então é passar pelo especialista, fazer o diagnóstico, ver se existe alguma obstrução, alguma coisa do tipo, e a partir daí começar a ativar na criança, desenvolver essa mastigação. Ela pode ter tido uma inibição, né, devido à interação de telas, de sempre se adaptou, se condicionou a comer alimentos pastosos, mas também pode haver aí também um atrofiamento, um atraso no desenvolvimento muscular. Então tem que trabalhar tanto a questão muscular da criança, né, a questão da aglutinação, da mastigação e a questão emocional. Compreendido, doutor. Por mim, eu passaria o resto da manhã inteira conversando aqui com o senhor, mas o tempo da gente já está apertado, está acabando. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de vir falar conosco justamente sobre a saúde mental das crianças, responder os nossos telespectadores e ficaram muitas dúvidas. Quem ainda não teve a dúvida respondida, pode lhe procurar no Instagram, né, doutor? Sim, pode procurar lá, @psicólogo-Eudes. Tem algumas matérias, alguns artigos já comentados, e a gente pode conversar e também tirar algumas dúvidas, né? É importante conhecer as nossas crianças para poder ajudá-las. Muito obrigada. E reforçando, é o @psicólogo_Eudes. Muito obrigada, Obrigado, viu, doutor? Joana, obrigado.